Boa noite, igreja. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, por favor, ou seu celular, no livro de Neemias. Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 14 do livro de Neemias. Acho que a Ana vai colocar ali também, né? E eu gostaria que você prestasse bem atenção, porque hoje nós vamos falar algo que vai tocar muito nos nossos corações. Diga a pessoa que está do seu lado, distante, você fala assim, ó, hoje Deus vai tocar no teu coração. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diz assim, ó, eu vou ler esse daqui e vocês acompanham. E a porta do monturo, fala assim, a porta do monturo, reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Este a edificou e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Vamos orar, queridos, feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha trazer essa palavra, Pai, nos nossos corações, que nós possamos entender de uma forma radical aquilo que o Senhor quer falar conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar, no nome de Jesus. Usa o teu servo de uma forma sobrenatural. Amém. Queridos, nós estamos na terceira porta das portas que eu estou falando, que foram reedificadas por Neemias. Eu já falei da porta das ovelhas, eu falei da porta do peixe, e agora eu vou falar da porta do monturo. E eu quero dizer para você que o total de portas são 12, fala assim, 12 portas que tinha em Jerusalém. E o interessante de tudo é que as 12 portas foram restauradas pela obra de Neemias, através de Neemias. Quando eu falei a respeito da porta das ovelhas, obrigado, Ana. A porta das ovelhas foi a primeira porta onde nós entramos e nós nos dedicamos e consagramos. E quando eu falei sobre consagrar, a Claudinéia havia consagrado o trabalho dela, a Nanda consagrado também o trabalho dela, e algumas pessoas que eu fiquei sabendo que consagraram os seus trabalhos e as coisas que vêm fazendo, e Deus tem abençoado de uma forma sobrenatural, amém? Então o que eu digo a você, consagre sua vida, consagre seu trabalho, consagre a sua família, as suas finanças, porque com certeza Deus abre as portas dos céus através desse ato. Depois eu falei a respeito da porta do peixe. Porta do peixe significa evangelização, evangelizar. Nós saindo para fazer e para falar da palavra de Deus, como a Ana havia falado agora a respeito das ofertas. Quem tem vergonha de falar, né? Porque a grande realidade é que nós temos que abrir a nossa boca para falar a respeito do evangelho. Muita gente não conhece, ou muitas pessoas conhecem, mas não seguem a palavra de Deus. E agora eu vou falar a respeito da porta do monturo. O Bruno vem fazendo uma série também, ele começou agora, não foi, Bruno? Ele vai falando a respeito das 12 tribos de Judá, de Israel, né? É uma palavra tremenda também, e essas duas palavras, a grande realidade é que vai ser praticamente o ano inteiro, porque as portas faltam mais 9 portas, ou seja, 9 meses. Então durante 9 meses nós vamos falar daquilo que Neemias fez, daquilo que Neemias se propôs a fazer quando Deus o chamou. A porta do monturo, categórica em questão de higiene e limpeza, é levado muito a sério a Bíblia, de uma forma sobrenatural, e tanto da limpeza pública quanto da higiene pessoal. Eu lembro que quando nós até estávamos conversando esses dias atrás aí,
Tem muitos jovens e até pessoas que não se limpam, sabiam se limpar direito. E nós tínhamos aqui na igreja algumas pessoas, inclusive a pastora Claudiné, que ensinava algumas meninas a se limpar, né? Higiene pessoal, né? E porque não sabe, porque não foram ensinadas, e às vezes nós levamos isso, nós deixamos isso à parte, porque afinal de contas a pessoa tem que saber sozinho, mas nem sempre a pessoa não aprende sozinha. Então, mas a Bíblia, ela leva muito em consideração a higiene em todos os sentidos. Como eu disse, tanto a higiene pública quanto a higiene pessoal. E Deus, uma coisa que é interessante, que isso não está descrito na Bíblia, mas também não é heresia, eu não creio que Deus permaneça com a sua presença onde prevalece a sujeira. A sujeira é abominável. E também a desorganização. Quantas pessoas são desorganizadas? Fala assim, desorganizado. Quantas pessoas não conseguem se organizar? Só um exemplo. Eu ia falar um exemplo, por exemplo, uma contundência, mas um exemplo. Quando eu mudei agora, recentemente, nós fizemos eu e minha nora, uma permuta de casas. Quando eu mudei para casa, a primeira coisa que eu fiz, uma das primeiras coisas que eu fiz foi colocar, sabe aquele negocinho de colocar a chave? Sabe como é que é o nome daquele lá? É chaveiro, né? Porta-chave, isso. Por quê? Porque a cabeça minha é um negócio tremendo. Então, se eu coloco a chave, por exemplo, do carro ou de casa no outro lugar, para achar depois é tremendo. Quem já passou por isso? Quem faz isso? Quem tem esse problema? Isso é desorganização. Isso é desorganização. Ou seja, a pessoa não tem organização, ela acaba perdendo. E outra, quantas e quantas vezes eu culpei a Claudiné por isso? Quem já culpou sua mulher aqui? Né? E ela também já me culpou também algumas vezes. Eu tenho que falar o contrário também, né? Então, a pessoa culpa o outro, e principalmente quando é casal, só tem o casal, vou culpar quem? Vou acusar a mulher, né? Não? A mulher que trocou, ou senão a mulher culpa quem? As crianças, quando tem criança, mas quando não tem criança, o marido. Então, nós culpamos os outros por falta de organização. E eu tenho certeza que Deus abomina esse tipo de situação. E entenda só, no período do Êxodo, né, quando o povo de Israel estava lá no deserto, Deus deu a Moisés, e de acordo com os estudiosos, o maior plano de saneamento básico da história. Imagine só, 3 milhões de pessoas no deserto, num local, num acampamento. Imagine as coisas que aconteciam naquele lugar. 3 milhões de pessoas indo ao banheiro, né, porque naquela época não tinha banheiro, se higienizando, né, fazendo várias coisas. E se não fosse um controle de higienização, se não fosse um controle de organização, como seria? Vocês já pararam para imaginar? E o interessante é que o povo saía de um local, acampava por um tempo, depois resgatava tudo aquilo que acampava e ia para outro lugar. Imagina os dejetos, as coisas, fezes, urina, enfim. E não tinha só pessoas, tinha também cachorro, gato, porque gato e cachorro existem há muitos anos. Imagine só o negócio, pássaros, enfim. Imagine o cheiro terrível que seria se não existisse o quê? Organização. Eu lembro que quando eu servi exército, viu, Mateus, Douglas, você lembra disso também? Quando eu servi exército, eu lembro que uma vez o Marcos também lembra disso. Nós fomos, porque ele serviu também, o Daniel também. Nós fomos acampar naquela época em Santana do Parnaíba. Hoje Santana do Parnaíba é uma maravilha, um condomínio fechado lá, só de ricaço. Mas naquela época era uma floresta.
E nós acampávamos lá 2 vezes ao ano. E uma vez nós fomos lá, nós ficamos 30 dias acampados. E lá nós aprendemos que, primeiro, não tinha latrina, banheiro. Não tinha lugar onde tomar banho, a não ser os rios. E não tinha nada para você se higienizar, a não ser, como eu já disse, o rio, mato, né? E você tinha que dar os seus pulos. E eles, a primeira coisa que eles ensinaram, falam assim, ó, se você vai fazer as suas necessidades, você vai para um local e você faça uma latrina. Quem sabe o que é latrina? Fazer no buraco, né? E você fazer as necessidades e depois você tem que tampar. Você tem que fechar tudo. Então era isso que a gente aprendia. E naquela época, naqueles dias, a primeira vez que eu acampei, particularmente eu fiquei 1 semana sem ir no banheiro. Imagine que terrível que foi depois. Mas eu fiquei 1 semana. Então era terrível, porque você não tinha o que fazer. Agora imagine 3.000 pessoas dessa forma. 3 milhões de pessoas dessa forma. E o interessante é que Deus deu uma ordem para Moisés. Deus deu uma ordem porque ele disse assim, lá em Deuteronômio, eu não vou ler todo, Deuteronômio capítulo 23, se você quiser anotar, você confira depois, a partir do versículo 9 até o 14, eu só vou ler só o 14, que ele disse o seguinte: porquanto o Senhor Deus, o Senhor teu Deus, anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar os teus inimigos diante de ti, porque o teu arraial será santo, para que ele não seja coisa feia em ti e se torne atrás de ti. Deus deu uma ordem para Moisés, e se você ler do capítulo 14, do capítulo 23, versículo 9 ao 14, você vai ver que Deus fala e dá a ordem para Moisés para passar para o povo como eles deveriam agir naquela situação. Olha, você faz isso por quê? Porque aqui Deus fala assim, nesse texto Deus fala assim, porque eu não ando no meio de sujeiras. Deus não poderia de forma alguma andar no meio da sujeira. Quem aqui suporta andar no meio de sujeira, queridos? Quem aqui dentro da sua casa, que você não limpa o banheiro, não limpa a cozinha, imagine que fedor que fica. Se você não tem um pouco de limpeza, o negócio é triste. E eu vou fazer uma pergunta aqui para você, se você responder amém, se você não responder também amém, você não é obrigado a responder. E principalmente, né, para as mulheres, eu vou perguntar, como é que ficou a limpeza da sua casa hoje? Não precisa responder, como eu já disse, mas como ficou? Você já ficou bem? Uma outra coisa, como ficou a sua higiene hoje? Bem também. Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque a questão de organização e higiene pessoal define quem você é, sabia? Você sabia disso? Eu vou repetir. A questão de organização, se você é desorganizado, em todos os sentidos, eu falei aqui, dei um exemplo aqui das chaves, mas tem gente que é desorganizado em horários, tem gente que é desorganizado, não é você, tá? Não vai sair da igreja por causa disso não, mas não é você. Mas tem gente que é desorganizada em horários. Queridos, eu trabalhei com vendas há anos, e a primeira vez que eu marquei um horário com um cliente meu, eu marquei um horário, eu não lembro exatamente, eu cheguei 15 minutos depois, e eu estava legal, porque afinal de contas o cara é obrigado a me esperar. Eu levei uma chamada desse cara, e o cara falou assim, eu não vou comprar de você, vou comprar do outro vendedor, mas não vou comprar seu, porque você é desorganizado. Falou na minha cara. Eu fiquei envergonhado, fiquei sem jeito, mas ele tinha razão. Você já parou para pensar que muitas vezes nós marcamos com alguém, eu vou jantar na sua casa, eu vou almoçar na sua casa, mas eu avisei, eu vou jantar na sua casa, e você não dá nem satisfação nem nada e não vai.
E às vezes a pessoa está preparando para você algo, para te honrar, e você nem comparece e nem dá qualquer tipo de justificativa. Você já parou para isso, para pensar isso? Isso é falta de organização. Então a questão de organização e de higiene pessoal define como você é. Define exatamente como você é. As muralhas de Jerusalém, como eu disse, elas tinham 12 portas. Em Neemias no capítulo 2 todo, fala que ele começou a edificar as muralhas de Jerusalém, mas antes dele começar a restaurar as muralhas, o que ele fazia? Ele saiu numa noite, o animal, né, dele, com ninguém mais, ele durante três dias, 3 noites, ele verificou tudo, olhou tudo que tinha que fazer, para depois chamar as pessoas para o ajudar. Ele fez toda uma análise de tudo que tinha que ser feito para o ajudar, para fazer a restauração daqueles muros. Ele começa a restaurar, mas o interessante de tudo é que ele começa a restaurar pelas portas. E alguém sabe me dizer por que ele começou pelas portas? E eu vou dizer: porque pelas portas entraram a abominação, a iniquidade, o pecado. Então é pelas portas que tem que começar a restauração na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Se pelas portas vem abominação, vem tudo de errado, pelas portas tem que ser resolvido as coisas da nossa vida. As portas têm que ser restauradas, e foi por esse motivo. E hoje eu vou falar sobre a porta do monturo. E a Ana, quando eu passei o texto, ela falou assim: a minha avó, era avó, Ana? A minha mãe falava que montura era lixeiro, não é isso? Onde jogava lixo. E realmente é. O monturo é a porta do lixo. O monturo é a porta onde tinha todo tipo de sujeira que você imaginava. Era a porta onde só para vocês terem uma ideia, se alguém morria e um indigente, por exemplo, morresse e não tivesse ninguém para fazer, para velar e tudo mais, era jogado lá na porta do monturo. E uma das épocas, o povo também ele se desviou da presença de Deus e começou a fazer sacrifícios para Moloque. E ele não fazia só de crianças, e jogava os restos mortais lá na porta do monturo. E não jogava só crianças, eram também adultos, todo tipo de pessoas que eles faziam sacrifícios, e todos os tipos de coisas que entravam por aquela porta. As crianças eram sacrificadas, os adultos eram sacrificados. No tempo em que, por exemplo, se o cara se matava, o cara se suicidava, era uma abominação, era uma maldição. Ninguém podia tocar naquele corpo, porque se tocasse era maldição. Então era jogado lá na porta do monturo e era esquecido. Interessante que quando acontecia esse tipo de coisa, imagine só, como eu já disse, aquele cheiro insuportável. Quem conhece aqui o lixão de Paulínia aqui? Alguém já passou perto? É uma montanha de lixo lá, não sei se vocês já chegaram a ver lá. E fica constantemente com fogo lá. Quem é que já viu? Por que isso daí? Porque é o seguinte, lá na época, lá no deserto, lá na época de Êxodo, o que eles faziam? Se aquele cheiro insuportável ficava no meio de todo o povo, ninguém ia aguentar. Imagina um cheiro insuportável, ninguém ia aguentar ficar naquele deserto, lá próximo. Então o que eles faziam? Eles tacavam enxofre e botavam fogo. E o fogo do enxofre ficava constantemente, dia e noite, aceso, para que aquele cheiro insuportável não viesse até o povo. E o interessante mais é que a porta do monturo, ela não tinha um ferrolho na parte de fora. Ela não tinha uma tranca na parte de fora. A tranca era só por dentro. Ou seja, só
saía. Diga assim, ó, a sujeira só sai, não entra. Porque a porta do monturo, ela era aberta para fora. Então tacava a sujeira para fora e logicamente não colocava a sujeira para dentro. Na minha vida só pode estar aberta para que vai entrar, para que vai sair toda a sujeira e não entrar. Fala assim, na minha vida sujeira não entra, sujeira só sai. Em nome de Jesus, quem crê nisso? Fala assim, eu vou tirar toda a sujeira da minha vida. Lixo não entra na minha vida. Lixo não pode entrar na minha vida. Reparar a porta do monturo é ver a sujeira que estamos empilhando em casa. Reparar a porta do monturo é você ver a sujeira que você está empilhando na sua vida ministerial, profissional, orçamentária. Você reparar a porta do monturo é você começar a verificar aquilo que está de errado na minha vida e na sua vida. Interessante aqui em Levíticos, no capítulo 11, versículo 44 e 45, diz assim, não sei se a Ana vai conseguir colocar lá. No 44 diz assim, ó: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Isso é Deus falando. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Santo é ser separado. Fala assim, eu tenho que ser separado no nome de Jesus. Fala isso, eu tenho que ser separado, eu vou me separar. Ser santo, ser santo é você se separar das coisas horríveis que o mundo nos obriga a fazer. Em Salmo, no capítulo 93, versículo 5, diz assim: muito fiéis são os seus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Queridos, quando nós nos santificamos, a palavra santificar é separar. Quando nós nos santificamos, nós separamos das coisas que o mundo nos oferece. Quando nós dizemos que vamos ser santos, nós estamos dizendo, eu vou me separar das coisas que são abomináveis, das coisas que não prestam, das coisas que são sujeiras na minha vida. Nos tempos atuais, nós estamos vivendo situações difíceis. Nós estamos vivendo, queridos, hoje, só para vocês terem uma ideia, quando nós estávamos nessa igreja de cima, uma vez eu lembro que nós tínhamos uma vigília. Quem lembra disso? Que é só a Alane, o Bruno e a Camila, a Claudiné, meus filhos. Deixa eu ver se mais alguém lembra. Acho que o Douglas também lembra. Nós estávamos numa vigília. De repente tacaram uma pedra lá no telhado. Quem lembra disso? O Mateus também lembra. Tacaram uma pedra, grande, uma pedra, né? E se fizesse um buraco, porque a pedra era pesada, se fizesse um buraco, a pedra foi em direção, assim, na mesma altura da Raira. Você lembra da Raira? Ela era bebezinho ainda. Se caísse da cabeça daquela criança, matava. Por quê? Porque a igreja, naquela época, ela era perseguida. A igreja é perseguida, não que eu queira que a igreja que sejamos perseguidos, não é isso. Mas hoje ser crente é status. Hoje você ser crente, você vê no meio artístico, as pessoas falam assim, eu sou crente. O cara é bom, hein? O cara é status. Não tem compromisso nenhum. Não tem compromisso nenhum com Deus, mas é crente, tem status. As pessoas hoje não levam muito a sério o andar com Deus. As pessoas não levam muito a sério o agir com Deus. Em Salmos, no capítulo 110, versículo 3,
diz assim: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Interessante que eu falo sempre, né, da Claudineia. A Claudineia, ela começa a ver a roupa dela um dia antes para ir para a igreja, né? E quando ela, tem muitas vezes que ela no dia que ela já deu a roupa separada dela, ela faz o seguinte, ela faz assim, ela deixa 3 tipos de roupa assim separada, né? Ela fala assim: tá, o que você acha? Essa ou essa? Aí ela se veste, eu falei assim: vai essa. Aí ela vai e pergunta pro Nado: Nado, qual que é? Ela põe aí que o Nado pôs. Ela não fala o que eu escolhi, eu falei que o Nado escolheu, porque ela fica indecisa. Mas, sabe, aqui nesse texto está falando que quando a pessoa vai para o templo, voluntariamente, ela vai bem trajada. Tem gente que vai para a igreja relaxado, não tem mais aquele, o que eu digo? Aquele amor, sabe por quê? Porque a igreja é lugar de louco. Aqueles doidos que ficam lá adorando não sei quem lá, aqueles malucos, aqueles débeis mentais que ficam lá ouvindo palavra que nem os tontos. É isso que somos taxados. As pessoas não têm mais aquele compromisso de estar. Afinal de contas, é um lugar de fanáticos, religiosos fanáticos. E o templo, na realidade, é para cultuar a Deus. O templo é para adorar a Deus. O templo é para estar e falar com Deus no nome de Jesus. Amém, queridos? Temos que manter a boa ordem. Não precisa beleza. Não é questão de você ir na loja, você comprar um terno de linho italiano. Não é isso. Bem trajado. Uma vez eu lembro que eu comecei a trabalhar numa empresa. Se tiver, vai, né, Camila? Fala com a Camila que ela se vira lá. Mas eu lembro que quando eu entrei numa empresa, há muitos anos atrás, eu fui com um terno que eu tinha, o único terno que eu tinha era um xadrez, né? Então agora está na moda, mas na época não estava não, já tinha saído. Era xadrez. A minha calça era uma calça que, meu Deus do céu, era verde, né? A calça era verde. Xadrez preto e branco, calça verde. Cinto, eu coloquei o cinto que tinha, né? Eu nem lembro que cor que era, eu sei que era o cinto. Eu coloquei o cinto e o sapato. E o sapato não era nem da cor, nem do paletó, nem da cor da calça. Aí o entrevistador, que era o gerente, falou comigo. O nome dele era Campeão. Ele chegou e falou assim: olha, ele falou assim: olha, não é por nada não, mas você não quer vir trabalhar aqui desse jeito, né? Eu falei: mas como assim desse jeito? Aí ele falou assim, olha, cara, você não precisa vir fazer entrevista com linho italiano. Ele falou para mim: mas pelo menos bem vestido, né? Na minha cara. Ele falou assim: eu gostei de você, mas você está muito mal vestido. Você vai ter que mudar suas trajes. E não precisa comprar roupa não. Basta. Aí ele me ensinou. Fala assim, se fala para a pessoa isso aí, ensinar a se vestir. Então ele me ensinou e eu vou passar o que ele ensinou para mim. Ele falou assim: ó, se você põe uma calça, não importa qual seja a calça, mas se você coloca o sapato social, o sapato tem que ter, a meia tem que ter a mesma cor do sapato. Se o sapato é preto, tem que ser meia preta. Mas não é. O cinto tem que ser da cor do sapato, preto. E a camisa tem que ser uma cor que se destaca, né? Então não precisa ser, mas que se destaca. Estou dando uma aula para vocês, tá bom? Amém? Depois eu coloco uma etiqueta. Mas foi o que ele falou para mim naquela época. Eu só tinha aquela roupa, mas sabe, quando nós vamos para a igreja, nós temos que ter o bom senso, vestir a melhor roupa.
Afinal de contas, nós vamos falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nós vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. E nós temos que estar bem trajados no nome de Jesus. Amém, queridos? Nós tivemos uma época que era muito boa. Nós aprendíamos muito. Aprendíamos demais. Mas só que era uma época que a gente tinha que aprender a fazer faxina na nossa casa. E eu não estou falando de faxina de casa, telhado. Não, estou falando de casa. Casa de Deus. Fala assim, casa de Deus. Fala assim, eu sou casa de Deus. Claudina não gosta que eu fale isso, mas o Bruno fala direto. Em Lucas, no capítulo 15, Jesus fala de 3 parábolas. Ele fala a primeira parábola das dracmas perdidas. A segunda palavra ele fala das ovelhas perdidas. Tudo dentro do mesmo texto, Lucas 15. E na terceira ele fala do filho perdido. Interessante é que quando se fala da dracma perdida, fala de algo que foi perdido em casa. Fala assim, em casa. A ovelha perdida se perdeu no aprisco. A ovelha, ela se perdeu no aprisco. E o filho perdido, ele se perdeu de casa. Amém? Você se perdeu em algum lugar desse? E lá em Lucas, mesmo repetindo Lucas, fala sobre a dracma perdida. No capítulo 15, versículo 8 e 9, fala que a mulher, ela tendo 10 dracmas, uma delas se perdeu. E diz que quando ela sentiu que perdeu, ela acendeu a candeia para procurar a dracma. E ela varreu e foi procurar a dracma. O interessante disso tudo é o seguinte, amados, que naquela época, assim que funcionava, o cara que era muito abastado, tinha muito dinheiro, quando ele ia se casar, ele dava um diadema de dracmas de ouro para sua esposa, de 10 dracmas de ouro. E o interessante mais ainda é que é o seguinte, quando a mulher recebia, é como se fosse aliança de casamento hoje. Eu lembro uma vez que eu perdi minha aliança, não foi bom, eu e a Claudineia, que eu perdi, mas é como se tivesse perdido a aliança. E aquela mulher disse que ela perdeu uma dracma. E o significado dessa perda de dracma naquela época podia se constituir em uma infidelidade, de tão sério que era o negócio. Se a mulher saísse com aquela dracma na rua, ela poderia ser taxada de adúltera, de tão difícil que era o negócio. E a palavra diz que ela começou a varrer a casa, acendeu a candeia e começou a procurar aquela dracma, começou a fazer uma faxina. Eu não sei se você já se entendeu, mas quando a gente fala de faxina, a gente fala de faxina. Eu, pelo menos lá na minha casa, lá quando é faxina, que é sábado, todo sábado ou toda segunda, é mais sábado, a Claudineia me dá, porque eu lavo a louça. A louça quem lava sou eu. Eu gosto de lavar a louça. Mas ela faz o restante lá. Ela põe o sofá de ponta cabeça, a porta de não sei o que lá, ela vira e faz. Esses dias eu cheguei, não estava, quando eu cheguei tinha coisa separada. Eu falei, você fez limpeza, Cal? Porque ela muda as coisas, né? Mas ela limpa tudo. E quando se fala de limpeza, quando se fala de fazer uma faxina, você fala em tirar tudo. Você tem que tirar as coisas do lugar, você tem que varrer as coisas do lugar.
Quando se fala em faxina, você tem que levantar o sofá, levantar a mesa, tirar a televisão do local, tirar o micro-ondas, tirar tudo. A Claudineia me dá as louças para lavar, aquilo que eu lavei a semana passada. Ela fala que tem pó, eu não vejo pó, mas ela pôs para lavar. Toda semana tem que lavar a mesma coisa. Limpinho que tá, mas tem que lavar. Mas ela vê sujeira. A mulher, ela tem um senso de limpeza assim um tanto diferente quanto o homem, né? Do homem, não é verdade? Porque a Claudineia, ela vê pó onde eu não vejo pó coisa nenhuma. Então se abre a porta de lá da rua, ela fala que vai entrar pó. Mas onde é que está o pó aqui, gente? Não tem pó. Mas ela vê pó. Ela sente cheiro de barata. Quem já sentiu cheiro de barata aqui? Eu nem sei que cheiro de barata que tem. Mas ela sente cheiro de barata. A mulher tem esse tipo de coisa. Sente cheiro das coisas. Ela lava o banheiro. Estou falando da minha mulher, tá, gente? Ela lava o banheiro. Daqui a pouco, quando ela parou de lavar, mas ela não lava, não é lava. Queridos, você não sabe o que é lavar o banheiro da minha mulher. Ela pega a buchinha e passa naqueles negócios no meio e fica lá assim, fica no chão deitada lá, quase que deitada, fica lá assim, e passando e mexendo e não sei o que. Aí depois que passou de lavar, ela fala assim: tá um cheiro de xixi aqui. Gente, acabou de lavar, colocou negócio removedor e tudo mais. Fazer uma faxina, fazer uma faxina, fala assim, fazer uma faxina é limpar tudo. Nós temos que fazer isso. E essa mulher, ela começou a varrer a casa. E ela acendeu a candeia. Sabe o que é interessante de tudo nessa história? É que ela não chamou ninguém para falar com ela. Ela não chamou ninguém para ajudá-la. Sabe por quê? Porque quem perdeu a dracma foi ela. E ela não podia deixar que ninguém soubesse. Ela só chamou depois que ela achou a dracma. Aí ela, no versículo 9 está dizendo: achando, convoca todas as amigas para fazer a festa. Finalmente, oh meu Deus do céu, graças a Deus eu não vou morrer. A dracma perdida. Sabe, interessante que quando eu falo em fazer uma faxina na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, eu tenho que ver lá dentro o que está de errado comigo. E entra tanta nojeira na nossa vida, queridos, tantas nojeiras que entram de televisão, de internet, e que a gente engole, come, mastiga, sente o gosto e faz brotar lá no nosso coração. Tanta nojeira que vem. E a gente muitas vezes fala assim: é isso mesmo, é assim mesmo. Acontece, fazer o que, né? Não fazemos nada. Simplesmente comemos, digerimos aquele alimento horrível. Quando se acende uma lamparina, nós começamos a ver coisas que antes a gente não via. Você já percebeu que quando você vai fazer uma faxina na sua casa, quando você acende as luzes, quando você começa a varrer, não começa a aparecer as sujeiras? Esses dias eu tinha perdido um controle. Fazia um ano que tinha perdido esse controle. Um controle da TV. Aí eu estava lá e o Nado deixou cair lá o celular, lá do lado lá. Aí eu, não é que eu achei, depois de um ano eu achei esse controle, tive que comprar outro. Um ano. Só que era um lugar que não dava para ver mesmo. Não tinha como, entendeu? Não é que não estava sujo, é porque não dava para ver. Tem coisas que só acendendo a lamparina para você ver a sujeira. Fala assim: tem coisas que eu tenho que acender a lamparina e tenho que varrer a casa para ver onde está a sujeira. Sabe? Você tem que começar a varrer sua casa. Você tem que começar a limpar a sua casa. Tem coisas que antes você não via, mas agora você está vendo. Tem coisas que passavam por despercebido, mas você está vendo agora. Então você tem que limpar. Se você vê que é algo que não vai te fazer bem, arranca fora, tira fora. Tem arrumação na tua vida
que não é o diabo que está fazendo, e sim Deus varrendo a casa para colocar as coisas no lugar. Eu vou repetir. Tem arrumação na tua vida e na minha vida, que não é o diabo que está fazendo, e sim Deus varrendo a casa para colocar as coisas no lugar. Deus às vezes precisa dar uma lavada na gente, às vezes precisa fazer algumas coisas. E olha que interessante, no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 19, fala que o moço veio falando para Jó: olha, veio uma tempestade e matou seus filhos. E no capítulo 38, no versículo 1 de Jó também fala assim, que veio uma tempestade e o próprio Deus veio falar com Jó. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? Que existiram duas tempestades na vida de Jó. A primeira foi o diabo que lançou para matar os filhos, mas a segunda foi o próprio Deus que usou o transporte para avisar e falar para o Jó o que tinha acontecido, no nome de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Nem todo vento ou tempestade na minha vida e na sua vida é vento ou tempestade de destruição. Tem vento que não é de destruição, tem vento que é para te chacoalhar. Há ventos que vêm para destruir, e quando vem para destruir, nós temos que clamar o nome de Jesus. Mas há ventos que vêm para trazer respostas de Deus. Quem já percebeu isso? Quando a porta do monturo é reparada, ele começa a soprar na sua vida, na minha vida, para retirar aquilo que não presta. Quando você começa a restaurar o monturo da sua vida, as coisas que não prestam mais, que não valem mais nada, é jogado fora. Você tem que jogar na porta do monturo. Vem vento favorável na sua vida. Quem quer isso? Fala assim: vem vento favorável na minha vida. Vem um vento favorável na minha vida, no nome de Jesus. Vez por outra, o Senhor, Ele passa uma revista em toda a igreja, queridos. Vez por outra, Ele passa uma revista na minha vida, no meu trabalho, no meu ministério, na minha família. Vez por outra, Ele vem passando uma revista. Quem não sabe o que é revista? Olhar. No exército a gente falava isso, sabe? Passar uma revista, olhar e ver: não, peraí, tem coisa que precisa ser acertada. Passar uma revista. E essa revista Deus faz. Para isso é preciso limpar o ambiente, para cumprir o seu propósito. Para que Deus, quando Deus faz essa limpeza, quando Deus faz essa revista, precisa limpar o ambiente, para que o propósito de Deus seja feito na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Significa tirar tudo do lugar, significa arrancar tudo que está, limpar, significa fazer tudo. Arrancar o tapete do lugar, arrancar aquela cômoda que você não tira há anos, que está cheio de pó, tirar aquele colchão, virar ele frequentemente. Umas coisas que eu aprendi quando eu estava preparando essa palavra, vinha tanta coisa na minha mente que eu tinha que fazer, queridos. Tantas coisas que eu preciso mudar na minha vida, tantas nojeiras que eu preciso jogar de mim, tantas coisas que eu fazia, eu falei: não posso fazer mais isso. Começa a aparecer as coisas para tirar. Significa tirar tudo. Fala assim: é tempo de fazer uma faxina, é tempo de limpar. E como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Talvez você esteja perguntando isso. Depois da Segunda Guerra Mundial, alguns países sofreram e muito, quebraram totalmente financeiramente, enfim. E um desses países foi o Japão. O Japão quebrou economicamente, estruturalmente, ele acabou. Mas eles desenvolveram um método que hoje é conhecido no mundo inteiro por várias e várias empresas multinacionais que usam esse método. Se você olhar para a internet, você vai ver, é o método S.
ou melhor, método do 5S. Eles usam isso em vários lugares, e eu resolvi usar esse método na minha vida e na minha igreja, no nome de Jesus. Fala assim: eu quero usar. Você nem sabe o que é, mas você vai usar. Método 5S. O primeiro método. Interessante que esse método foi considerado pelos estudiosos como o milagre econômico do Japão. Tirou o Japão de onde estava naquela situação. O primeiro método: senso de utilização. Anota isso, se você quiser anotar, porque vai ser bom para a tua vida. Senso de utilização. Quantos bate-papo que não leva a nada? Você já percebeu? Você está lá com a pessoa, você está conversando, é um papo tão sem nada a ver, que não vai levar a nada. Utilização: você está utilizando o seu tempo de bobeira, está gastando o seu tempo. E às vezes é algo que não tem nada a ver, mas você está lá. Quantas coisas na sua casa que não serve mais para nada, mas está lá, utilizando um espaço inútil. Quantas coisas, quantas conversas, quantos estudos. Eu tenho vários estudos que eu fiz na minha vida. Eu fiz estudo até, só não fiz estudo de culinária, porque não servia nada para a minha vida. Não servia nada, porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisas e acaba fazendo um monte de besteiras que não vai levar a nada. Se você é um profissional na sua área, você tem que fazer algo relacionado à sua área. Se você vai fazer, eu conheço, tem um primo da Claudiné, que eu lembro que uma vez ele tinha o sonho de ser engenheiro de produção. Ele trabalhava no hospital, queria ser um engenheiro de produção, foi fazer engenharia de produção. 5 anos na faculdade e está lá o certificado pendurado na parede, porque não utiliza, é taxista. E às vezes nós fazemos coisas sem sentido. E olha, tem muitos relacionamentos na nossa vida que não tem sentido ter. Não leva a nada. Quantos relacionamentos nós temos que não vai levar a coisa nenhuma, a lugar nenhum? Perdição. Segundo senso de organização. Eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, porque isso aí faz parte do 5S. Senso de organização. Um lugar para guardar as chaves, um lugar para guardar documentos. Sabe aquele negócio de você pegar os documentos e jogar para tudo quanto é lado? Aí vai procurar um dia onde está. Não sei. Organização. Saber onde você põe as coisas. Saber quando você fez. Eu tenho hoje 2 diários. Tinha um só, agora tenho mais um, ganhei um outro. Teve uma época que o Jucimar lembra que veio uma multa de um carro, e o carro estava, acho que no meu nome, se lembra? Estava no meu nome, e já tinha acontecido já uns 10 meses atrás, acho que foi, né? Mais ou menos, enfim. Aí tal, eu olhei assim, aí fui lá no meu diário. Nesse dia eu estava viajando, estava em São Paulo. Não, está aqui, ó, a prova. Organização. Hoje eu sei o que eu pago, o que eu tenho que pagar, o que eu deixei de pagar. Tem gente que não liga para isso, tudo desorganizado, deve para todo mundo, não sabe o que faz, para onde vai o dinheiro, não sabe nada. Desorganizado. Terceiro, esse daí eu aprendi, porque o Pablo pega no meu pé direto. Senso de saúde e higiene. Não higiene, saúde. Sabe, queridos, quem aqui costuma dar comida para barata? O que é comida para barata? Quem é esse? Sabe o que é isso? Sabe aquela comida estragada, ou comida velha, que você deixa lá no canto? Às vezes você fica um dia todo sem lavar a louça. Talvez até no dia seguinte você vai lavar. Ou talvez você esquece lá. As baratinhas vêm tudo lá, comida para barata. E depois da barata vem os ratos. E depois dos ratos vem, sei lá o que for. Cara, bigato. Sabe? Senso de limpeza, higiene. Sabe? Você se posicionar.
Deixar de, sabe, tem gente que usa um colchão lá, um negócio lá de dormir lá, fica o ano inteiro. O bicho fica até, o negócio é branco, fica preto. Não lava. Eu vou usar amanhã mesmo. Não lava para nada. Sabe, higiene. Não sabe limpar um ouvido, não sabe limpar o... Sabe? Uma higiene na sua casa. O pastor falou que uma vez procuraram ele, né? Uma mulher procurou ele. E a mulher falou assim: pastor, eu não aguento mais esse homem. Eu já estou há 20 anos casado com ele. Eu quero pedir o divórcio. Eu não quero mais saber, já não aguento mais. O pastor falou: mas por quê? Por que você está desse jeito? Qual é o problema? Pastor, esse cara é muito porco. Ele é muito nojento. Não toma banho. Não deixa as cuecas tudo jogado no meio de casa. A roupa tudo não sei o que. Sapato, meia. Quem é assim? Tem alguém aqui assim? Não. Sabe, quando chega em casa já arranca a roupa assim, vai jogando assim, ó. Tira. Alguém faz isso aqui? Não. Sapato podre, fedido de chulé, deixa lá. Alguém faz isso? Aí ele chegou, falou assim: irmã, deixa um final de semana, eu vou pregar numa igreja, no final de semana ele vai comigo, você deixa? Tudo bem, vai lá. Falou com ele, ele aceitou. Aí chegaram lá, ele reservou um hotel. Aí o pastor da igreja falou assim: mas pastor, você quer que eu reserve o hotel separado? Não, juntos. Tá bom. Aí ele foi lá, ele chegou, ele falou que quando ele chegou no hotel, saiu do aeroporto, chegou no hotel, o cara já chegou, largou a mala lá e deitou. Sem tomar banho, sem nada. E ele só olhando. Aí foram para a igreja, não tomou banho. No culto, não tomou banho, foi com a mesma roupa. Foi comer lá, comeu, tal, depois do jantar lá no tal. Chegou no hotel, quando eles chegaram no hotel, ele foi lá, deitou sem escovar o dente. Para que escovar o dente? Vai gastar uma pasta? Deitou do jeito que estava. E foi. Ele falou que foi uma nojeira. Ele falou que ficou 2 dias com o cara lá. Aí quando chegaram no aeroporto, ele chegou para ele e falou assim: meu querido, eu quero meu divórcio. Mas como assim, pastor? Quer divórcio? Não, eu quero meu divórcio. Não aguento mais. Falou assim: se eu em 2 dias não conseguir ficar com você, sua mulher é uma heroína, ela está 20 anos com você. Ela não aguenta mais. E eu, 2 dias eu não aguento mais ficar com você. Aí ele chegou lá, tal. Aí falou com a mulher, né? Aí falou assim: vamos fazer o seguinte, deixa ele ir mais uma semana comigo para viajar. Aí falou para ela assim: você deixa? A mulher falou assim: se você quiser, pastor, você fica com ele para você. Aí ele foi. Chegou lá no hotel, mesma situação, né? Quando ele chegou no hotel, fez a mesma coisa. Saiu do aeroporto, foi se deitar. Falou: não, pode levantar. Levanta. Mas como assim, pastor? Não, levanta, vai tomar banho. Pode ir, vai tomar banho. Mas pastor, estou cansado. Vai tomar banho. Foi tomar banho. Aí estava lá tomando banho. Aí de repente passou uns 5 minutinhos. O pastor falou que entrou no banheiro, ele tomando banho. Aí ele falou assim: ô pastor, o que é isso, pastor? Falei assim: deixa de ser trouxa, daqueles caipirão, né? Eu sou homem também, rapaz, vai. Eu vou te ensinar a tomar banho. Sua mãe ensinou você não aprendeu, você vai aprender agora. Vai. Aí ele falou que ensinou ele a tomar banho. Foi, né? Ele falou que a água era tão preta, mas tão preta que saía do corpo dele, que parecia era pior do que ele. Sabe que esse cara que fica na mecânica o dia todo com a mão toda cheia de graxa? Falou que estava terrível. Aí foram para a igreja. A toalha dele era, imagina de que cor que era, né? Aí chegaram lá na igreja, foram na igreja, fizeram o que tem que fazer, voltaram. Quando voltou, ele caiu na cama. O que você está fazendo? Pode levantar, vai tomar banho. Aí ele pegou a cueca e jogou assim: pega aquela cueca lá, dobra ela. Mas pastor, ela está suja, pastor. Dobra ela, rapaz, e coloca no cantinho. Aí foi, tomou. Aí chegou na hora para dormir, ele já foi querer dormir, falou: vai escovar o dente. Mas pastor, como escovar o dente? Amanhã eu vou tomar café de novo. Assim, porque eu vou tomar café, não vai escovar o dente. Vai escovar o dente. Enfim, aí ele chegou, quando ele voltou lá, ele chegou para a mulher e falou assim: agora você faz um teste.
ver como é que vai ser. Passou uns 2 meses mais ou menos, aí ele conversou com a mulher de novo. E aí, irmão, como é que tá? Olha, pastor, deu uma melhorada, hein? Deu uma melhorada, o negócio estava feio mesmo, né? Senso de limpeza, senso de higiene. Agora eu vou para o terceiro, o quarto senso de limpeza, porque tem um que é saúde e higiene, mas senso de limpeza. Queridos, olha, eu vou falar aqui, mas vocês vão me desculpar. Tem gente que é da igreja, que vem para a igreja constantemente, mas vê um negócio jogado no chão, é da igreja, mas não tem coragem de ir lá pegar e jogar no lixo. Tem gente que está na sua casa, vê um negócio sujo, como é marido ou esposa, muitas vezes espera, sempre assim, né? Um espera pelo outro fazer, mas ninguém faz. A casa pode virar se a mulher foi relaxada, então o negócio vira um trem, porque não vai. Senso de limpeza. O cara não vai, não faz o negócio. Eu estou falando de cara porque eu sou homem também. Eu sei que homem é relaxado. Ou não? Não, né? Homem é relaxado. Homem é mais relaxado que mulher. Não é não, Maurício? É pior mesmo, né? Homem é relaxado. Eu sei que é. Mas nós podemos ser. Sim. Nós podemos sim. E o último, o senso de autodisciplina. Se disciplinar. Quando você marca um horário com a pessoa, chega no horário certo, 1 minuto antes, se for o caso, meia hora antes, 5 minutos, mas venha. Não deixa a pessoa ficar te esperando. Isso eu tenho que falar. Dia 2 agora, a minha amada tinha olha, se tem uma mulher que não tem esse problema de autodisciplina, é minha esposa. De horário, muito. Vocês vão entender por quê. Ela tinha uma palestra para fazer numa igreja X aqui. Aí chegou na sexta-feira, foi sexta-feira agora. Aí chegou, tal. Saímos daqui, era 5 horas da igreja. Aí nós chegamos em casa, tomei um banho, né? Ela tomou um banho, se preparou direitinho. Ia começar às 7 horas. Vamos lá para 7 horas. Chegamos lá 15 para 7. Por quê? Porque a pastora lá disse que eles marcam às 6h30, porque sabe que vai começar, que o pessoal vai começar a vir às 7 e vai começar às 7h30. Aí chegou lá 15 para 7. Aí tá lá. Aí eu olhei assim, tudo fechado, igreja fechada, não tinha ninguém, nem a pastora, nem ninguém. Eu falei, uai, mas o que está acontecendo? Tem certeza que não tem certeza. Como tem certeza, cara? Não, tá aí. Bom, resumindo, dia 2 do mês 7, nós estamos no mês 6. Então minha mulher, ela chegou adiantada há 1 mês nesse compromisso dela. Tem gente que é muito atrasada. Olha para a pessoa que está do seu lado, você é atrasada? Você marca os compromissos e não vai? Então faça uma faxina na sua casa. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, eu já estou terminando. Versículo 19, 20 e 21 diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonorias e outras coisas semelhantes a essas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo nos dá aqui 5 classificações de lixos que eu tenho que jogar fora. Fala assim, 5 classificações que eu tenho que jogar fora da minha vida, lançar fora da minha vida. Primeiro, pecados sexuais, prostituição, impureza, lascívia. Sabe, tem muita gente se prostitui, e não estou falando de prostituir o corpo, a mente, o tempo, se prostituindo, impurezas, lascívia é propensão para luxúria, né? Sensualidade exagerada. Tem gente, nós temos que nos
sabe, sair desse tipo de coisa. Quem já não teve aqui problemas com pornografias? Eu já tive problemas com pornografias. Foi difícil me livrar delas. Não é fácil. É um vício desgraçado. E se você não tomar cuidado, você vai para o buraco. Pecados religiosos, idolatria, feitiçaria. Quando eu falo de idolatria, queridos, eu falo de idolatria não é daqueles negócios de santos, não é nada disso não. O que eu falo de idolatria é que os lugares da igreja pentecostal estão sendo idolatrados. Os púlpitos idolatrados. A própria igreja tirou, sabe, o ídolo da parede e colocou nos púlpitos. Em outros lugares. Tudo e qualquer coisa toma lugar de Deus nas igrejas. Terceiro, pecado do relacionamento. Inimizades, porfias, iras, discórdias, dissensões. Quantos na igreja são inimigas do outro? Dentro da igreja. Dentro da igreja é inimigo de fulano de tal, é inimigo de ciclano. Eu não concordo com isso. Quem se lembra dessa frase? Quantos? Dentro da igreja eu não concordo com o pastor, não concordo com o líder, não concordo com ninguém, não concordo com nada. Dentro da igreja. Dissensões também é falta de concordância a respeito de algo. Dentro da igreja aconteceu esse tipo de coisa, queridos. Pecado do ego é o quarto. Ciúmes, invejas. Sabe, quando inveja, não é, por exemplo, eu vi assim, uma camiseta, vamos sobre do Mateus. Pô, que camiseta da hora, cara. Nossa, eu vou lá, vou comprar uma. Isso não é inveja, isso é bom gosto. Eu vou lá comprar, eu gosto dele porque eu gostei. Agora tem gente que, sabe, ele tem tanta inveja que ele não quer que você tenha. Não é que ele quer o que você tem, ele não quer o que você tenha. Dentro da igreja. E o último, pecado da alimentação. Glutonarias, bebedices. Semana que vem nós vamos lá no jantar dos namorados. Já estou vendo um neguinho aqui que já está falando que vai comer toda aquela churrascaria, que vai se matar de comer. Glutonaria. Comer parece que a comida vai acabar. Será que todo mundo é assim? É assim, queridos. A gente tem gente que fica esperando a semana inteira, porque sabe que naquele dia vai comer igual um louco. Só um dia, exatamente, porque nós somos assim. Mas isso é glutonaria. Esse mesmo pastor, ele contou o caso de um amigo dele, um pastor também, né? Ele falou que foi pregar numa igreja, ele chegou lá, aí deu a palavra, e na hora do café, ele falou que tinha um abençoado na frente dele, bem na frente dele, e um monte de gente atrás desse pastor, né? E esse cara estava comendo lá, acho que é pão de queijo, alguma coisa assim. Não, era ovo. Sabe esse ovo de codorna? Comendo. Aí o cara ficou na frente do ovo. Aí ele pegou um ovo, comeu. E todo mundo, a fila lá esperando. Aí ele pegou outro ovo e comeu. Ele falou que ele comeu uns 10 ovos, daqueles ovinhos de codorna. Aí depois ia a fila lá esperando, que se dane a fila. Aí depois que ele pegou os 10 ovos, comeu. Aí ele pegou mais um pratinho, colocou mais uns 5 e levou para a mesa. Glutonaria. Parece que a comida vai acabar no mundo, mas vão morrer de fome. Fala assim: eu tenho que limpar a minha casa. Fala assim: eu tenho que limpar a minha casa. Vem aqui, meninos, você já. E para isso, queridos, eu vou dar um texto para você. Nós temos que fazer essa limpeza, nós temos que fazer essa faxina. Nós vamos fazer essa faxina.
Ela tem que começar já. Mateus capítulo 6, versículo 6, acho que muitos conhecem esse texto. Mas tu, quando orares, entra no seu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está no oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Entra no oculto, queridos. Entra com Deus. Fala com Deus. Faça uma limpeza na sua casa. Restaure a porta do monturo. Restaure essa porta que está te destruindo. Apague todas as nojeiras que entram na sua cabeça, no seu coração, na sua vida. Destrua isso antes que você seja destruído. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, queridos, para a gente terminar. Quem quiser ficar sentado pode ficar, não se preocupa. Eu usei o texto lá do Marcos, desconecte. Por que desconectar? Porque nós estamos muito conectados com a sujeira das nossas vidas. Nós estamos muito conectados com tudo de errado, e a gente acha normal. A gente acha normal. Desconectar é sair fora, largar isso e reedificar essa porta, a porta do lixo na minha vida, na sua vida. Eu comecei a fazer algumas coisas para mim, comecei a fazer algumas coisas para a igreja, porque eu sou da igreja, porque eu sou o pastor da igreja e tem que começar por mim. E eu não vou ficar falando, sabe, eu comecei a fazer isso. Não, as pessoas vão ver. Mas eu tenho que começar de mim. Então você que é pai, você que é mãe, começa de você. Marido, começa de você. Começa a fazer uma faxina na sua casa. Não estou falando, como eu repito, não estou falando da faxina da casa de alvenaria, não é isso. Eu estou falando da casa sua, aonde é morada do Espírito Santo. A sua casa. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está. Enquanto a música vai tocar, eu queria que você começasse a falar com Deus. Fala com Deus: Senhor, o que eu preciso? Fala para Ele: Senhor, o que eu preciso para limpar na minha casa? E fala assim para Ele assim: me ajuda, Senhor. Me ajuda a limpar. Me ajuda, Pai, a limpar. Porque tem muitas coisas que estão lá embaixo, em um lugar tão pesado que você não consegue arrastar. Mas somente com o poder de Deus sobre a tua vida você vai conseguir. Pede ajuda para Ele. Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra lá no seu aposento, feche a porta, fala com Ele, porque Ele vai te recompensar. Começa a falar, começa a tirar. Se tem alguma coisa que você precisa tirar hoje, se tem algo que você precisa arrancar agora na sua vida, começa agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus, comece. Se quiser falar, quiser declarar, fala com Deus. Os meninos vão tocar, vão louvar, e você fale com Deus. Começa a declarar, no nome de Jesus. Esse que vem nos abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é dançar, ensina em amor.
beleza, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Amados, começa a declarar para o Senhor: Senhor, eu quero perfumar minha casa, eu quero arrumar minha casa. Senhor, eu quero fazer uma faxina na minha vida. Eu quero jogar tudo por essa porta do monturo. Eu não quero, Pai, mais carregar esse fardo. Eu não quero mais, Pai, carregar essa angústia. Eu não quero mais ser relaxado, desorganizado. Eu não quero mais, Pai, pagar pelos erros das coisas que eu tenho feito e coisas que o Senhor me fala, e muitas vezes eu ouço e nada faço. Pai, me limpa, me ajuda a limpar. Assim como o Senhor diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, eu quero entrar no meu aponteiro, fechar as portas e falar contigo, porque eu sei que o Senhor vai me recompensar. Me ajuda, Senhor, a arrastar aquele imóvel tão pesado que eu não estou conseguindo arrastar. Me ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Me ajuda, Senhor, no nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta palavra. Pedir que o Senhor venha abençoar cada vida, Pai, que veio nessa noite. Que o Senhor possa fazer algo transformador. Que o Senhor possa, Pai, fazer com que essa pessoa saia daqui com um propósito real de limpar de uma forma toda especial a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos ouvir esse louvor e depois nós estamos dispensados no nome de Jesus.